Sejam bem-vindos a mais uma conversa a bordo. E nessa conversa de hoje eu vou falar sobre as minhas impressões sobre os meus dois apartamentos e respectivamente condomínios e bairros. Eu estou saindo do meu apartamento principal, que fica aqui ele fica no bairro Marcelo Deda, mas a saída fica praticamente no bairro Jabotiana. Então ele fica na prática no bairro Jabotiana, aqui na zona oeste de Aracaju. Nesse percurso eu vou fazer uma pausa, para comprar um lanche, e o meu rumo é um destino muito comum, que é o meu outro apartamento, que fica lá na Aruana. Então vocês veem, eu vou aqui no bairro Jabotiana. Nessa região tem esses comércios de rua, essa avenida aqui, estão surgindo novos condomínios, porque eram dois terrenos bem grandes, Então tem esse condomínio que foi inaugurado em 2017, tem um novo condomínio sendo construído que vai ser inaugurado no próximo ano, e à direita provavelmente vão ser condomínios, à esquerda o restante do terreno vão ser lotes comerciais, Nesse local aqui, inclusive à esquerda, nessa esquina, é onde vai ter um supermercado da rede Gonzaga. Essa região está se expandindo muito o comércio, Vocês veem que aqui, mesmo não sendo uma avenida de grande porte, já tem um posto de gasolina e um supermercado aí à frente, da rede Petrox. Hoje é dia 17 de outubro de 2025. Eu vou fazer uma pausa, ali à frente, para comprar um lanche, e logo em seguida vou dar continuidade ao meu percurso rumo a Aruana. Eu vou parar aqui nesse local, Mais à frente nós temos ali, aí à frente, o terreno que é da Associação de Moradores, e ali à frente a igreja, a paróquia aqui da região, do núcleo habitacional de Santa Lúcia, o antigo conjunto Santa Lúcia. Vamos fazer essa pausa e logo em seguida vamos dar continuidade ao nosso percurso e às nossas reflexões. Estamos de volta, continuando a nossa viagem. Vamos entrar aqui em uma rua, aqui é o conjunto Santa Lúcia. Eu parei de colocar o nome das ruas, porque o nome muda, com frequência. Então eu prefiro fazer sempre a menção ao nome do bairro onde a gente está passando, Isso daqui a gente está no bairro Jabotiana e a gente está passando pelo Santa Lúcia. Mas esse vídeo ele não é um guia de percurso, é uma reflexão. Então aqui, nessa região, o meu apartamento, naquele condomínio, é um apartamento que eu gosto muito, eu gosto demais dele. Eu acho que tem uns barulhos aqui, que é por causa do meu lanche, mas não sei se vai fazer barulho aí na gravação. Eu gosto muito do meu apartamento, embora ele tenha também defeitos, todo lugar tem, mas eu me acostumei com ele, e ele é um condomínio à moda antiga, então são poucos conflitos. Eu não conheço a vizinhança, então isso é um ponto também positivo, e basicamente eu não tenho preocupações, Tenho o vizinho de cima, às vezes tem uma criança que faz barulho, mas não me incomoda, mas meu vizinho de baixo não perturba. Não tem pessoas que fazem barulho, não tem som alto, é uma coisa muito rara de acontecer. E é um condomínio que não tem muita frescura, Tem regras, mas são regras mais
flexíveis, né? O condomínio ele é administrado por uma síndica, a mesma síndica há muito tempo, justamente porque a maioria dos condôminos não tem interesse em assumir a administração. A maioria das pessoas nesse condomínio realmente quer só viver sua vida sem se estressar com nada, sem se preocupar com nada. E é algo que me deixa muito confortável. À medida que o tempo passa, mais eu dou valor a esse apartamento. Não é um apartamento grande, não é um condomínio que tem uma fachada que seja luxuosa, né? Apresentável, aquela coisa bonita para você, não é instagramável, digamos assim, né? Mas é um condomínio muito bom, condomínio tranquilo, em que a maioria das pessoas vive em paz. Pelo menos eu vivo em paz, né? Nesse lugar. O bairro Jabotiana também é um bairro que está se desenvolvendo muito, né? Embora não esteja na rota do turismo, mas é um bairro que tem um comércio que está crescendo muito, né? Voltou a ter uma onda, um boom imobiliário. Então aqueles terrenos que estavam parados vão ser preenchidos, né? Tanto com novos condomínios quanto com novos empreendimentos. Então lá a região já tem um posto de gasolina, né? Tem um mini supermercado que atende muito às demandas, sempre tem muitas promoções. Não é uma loja de conveniência, é algo bem mais atrativo. Ao lado dele vai ser construído um supermercado de varejo, né? Que vai atender muito a demanda da região, né? Que vai aumentar a concorrência com os supermercados pequenos que tem na Jabotiana. Vão ser mais serviços. Na região do Sol Nascente já tem muito mais comércios, tem empreendimentos maiores que estão surgindo. Então é um local que eu vejo que prospera e eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu vivo muito bem no meu apartamento. Agora a gente está saindo aqui da Jabotiana, né? Aqui é esse complexo viário, aqui é o viaduto Jornalista Cavalho Deda. Aqui é um braço para a Avenida Telvino Alves de Lima, né? Esse é o nome nessa data. Aqui já é o bairro Inácio Barbosa. E o meu outro apartamento, né? Ele surgiu quase pelo acaso. Não tinha um plano de ter um outro apartamento. Na época a gente ainda estava na pandemia, né? A pandemia estava ficando mais fraca naquela época, né? Foi em agosto de 2021, né? E eu não tinha nem planos de ter. Então foi meio que por acaso. Eu um dia vi o anúncio dele, né? Numa página aleatória do Instagram. Cliquei sem querer, só para receber o folder. E aí achei interessante, vi a proposta e, em resumo, acabou que essa consulta aleatória virou um apartamento. Na época eu fiquei muito preocupado, né? Se eu ia conseguir pagar. Eu utilizei a maior parte do que eu tinha de reserva. Não era muita coisa, a entrada não foi tão grande assim, né? Foi um apartamento na época que custou em torno de 150, aproximadamente 160 mil reais, bem barato na época, né? Hoje já está valendo mais de quase 230 mil em média, já teve uma boa valorização, inclusive. Mas é um novo condomínio. Ele tem outra proposta, né? É um apartamento de 2 quartos. Já tiveram vários vídeos dele aqui, né, no canal. No meu apartamento principal eu não faço vídeos dele, a minha morada, né? Mas esse é um apartamento que eu destino para temporada. Então é um apartamento que eu sempre estou expondo, porque não tem nada pessoal meu, né? Nada que seja, enfim, um item de uso que eu não possa expor, né? E Aruana é uma região voltada para o turismo, né? É um bairro grande,
também, né, de Aracaju. Ele tem uma praia longa, né, extensa no litoral, e ele é um bairro que adentra a cidade e ele encontra os seus limites no bairro 17 de Março, né, um novo bairro, né, que foi criado recentemente. Então, a minha proposta, quando eu tive, era obviamente alugar. Eu não iria ter uma segunda casa, até porque era inviável por causa do valor do financiamento. A minha renda, né, não comporta manter esses dois imóveis utilizados como moradia. E nesse segundo apartamento, né, o que eu idealizava, né, quando acabou se tornando uma realidade, né, comprando ele, foi que em algum momento eu utilizasse ele como uma casa, uma residência, né, de praia, de veraneio, onde eu pudesse estar mais próximo da praia e de outras regiões turísticas, né, que fosse uma segunda morada que me proporcionasse boas experiências. Mas infelizmente, né, e foram feitos 3 vídeos nesse canal, né, já 2 publicados até essa data e mais um, né, que deve ter sido publicado já, né, óbvio. E esse condomínio esse apartamento, ele tem uma dualidade, né? Embora o condomínio, né, como já mostrado tantas vezes, né, aqui nesse canal, é um condomínio e ele é um condomínio mais simples, obviamente assim, é um público, não é de classe média alta, mas ele é um condomínio que ele é recente e ele é um condomínio que tem uma fachada muito bonita, uma fachada apresentável, uma fachada que, enfim, é um condomínio muito completo em termos de áreas comuns, né, de vários itens. Ele tem uma estrutura bonita, os apartamentos, né, apesar da sua faixa, né, de preço, mas são apartamentos que têm também uma boa estrutura, entendeu? Se a pessoa complementar com móveis, uma mobília bonita, ficam apartamentos bonitos. É um local bonito, é um local agradável, é um condomínio à noite, muito iluminado, muito bonito. Então assim, é um local que em qualquer momento do dia, da noite, seja um dia ensolarado, seja um dia de chuva, um dia nublado, o lugar é sempre muito bonito, né? É o que eu posso dizer assim. E eu realmente eu tenho é algo que mexe assim comigo, porque ao mesmo tempo que eu gosto muito do apartamento e do condomínio, né, da estrutura física do condomínio, eu infelizmente tive problemas muito sérios, muito ruins, que eu posso dizer que estragaram muito, sabe, a minha experiência lá. Realmente o público que vive ali não é... Pausei aqui porque um ciclista maluco aqui falou, sabe sei lá o que, né? Porque eu parei aqui. Enfim, vamos continuar aqui, né? Um horário, um trânsito bastante caótico. Então, vamos dar continuidade aqui. O que posso dizer é que eu tive uma experiência muito ruim, né? Então, é um condomínio que é um apartamento que, apesar de eu ter utilizado hoje, né, estou utilizando para alocação por temporada, eu realmente tenho um desgosto muito grande, sabe? Infelizmente, uma boa parte do público é de pessoas realmente ruins, sabe? Pessoas que não valem nada, né? A gente bem, com perdão da palavra, bem vagabunda, bem troglodita, sabe? Lixo. E infelizmente, por eu não ter tomado a cautela adequada, né, não ter tido uma experiência com isso, eu acabei cometendo um erro muito grande, que foi
me envolver, né, em conflitos de grupos de WhatsApp. E isso é uma coisa que é uma porcaria, sabe? Eu vou até o tema assim agora voltado para esse apartamento, né, é sobre isso. Se você vai morar em um lugar, né, se é um lugar novo, tem um grupo de condomínio, grupos paralelos que se formam. Nesse condomínio é um condomínio, eu acho que mais tem grupos, é o condomínio que mais tem grupo tudo na cidade. Eu nunca vi um condomínio que tenha tanto grupo. Tem tanto grupo que tem até grupo de pessoas que querem proibir a circulação de bicicletas no condomínio. Criaram mais um grupo. Mas a minha dica e meu conselho é esse, sabe? Se você vai morar em um local, não interaja nesses locais. Esses grupos que são de vizinhos, seja lá do que for, isso se aplica também a grupo de pessoas do trabalho, sei lá, se você frequenta alguma coisa de academia, não importa. Nos locais que você frequenta na sua vida, no seu dia a dia, não interaja muito, não exponha a sua opinião, sabe? Mesmo que você pense dessa forma, eu quero opinar, eu tenho direito de ter voz. Sinceramente, para sua saúde mental, isso eu digo para mim, mas eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram por isso e passam por isso. Não vale a pena, né? Então, nesses grupos de condomínio, né, que no meu caso desse condomínio, nesse meu segundo apartamento, no primeiro eu não participo de nenhum, e não pelo que eu tenho conhecimento, né, eu não conheço a vizinhança, mas se existisse, com certeza já existiria pelo menos um grupo de informações do condomínio, e não existe. Não fale muito, não dê sua opinião a respeito de nada que venha a lhe expor. Então, se você mas eu quero dar minha opinião sobre isso, sinceramente, não vale a pena. Por quê? Você vai ser visto, você vai ser notado. Isso pode ser bom, mas pode ser ruim, porque vão ter pessoas que vão lhe conhecer, vão lhe marcar, e você pode vir a não ter problemas, mas pode vir a ter problemas de pessoas que vão começar a lhe perseguir. Foi o que aconteceu comigo nesse condomínio. Eu falava muito minha opinião, né? Tem um grupo grande do condomínio, um grupo geral do condomínio. Eu falava muito o que eu pensava sobre as coisas. E isso, né, a gente não sabe, mas tem pessoas que leem, que veem, e que algumas pessoas gostam, e você pode formar amizades, e outras pessoas não gostam, e você pode ter ali desafetos que você não teria se você ficasse simplesmente calado. Você quer interagir em grupo de condomínio, por exemplo, interaja só para quando você tiver uma necessidade de algum serviço, ou veja os comentários das pessoas e fique calado. Não se exponha, não apareça, porque você não vai ter um precedente, nem bom nem ruim. Nem você vai ter pessoas que gostam, porque você não vai ser conhecido, nem você vai ter desafetos. Você simplesmente vai ser uma pessoa comum, né, que vai passar despercebida na multidão. E isso traz uma paz para você muito grande. Isso traz uma tranquilidade muito grande. Por exemplo, se eu nunca tivesse interagido, né, eu só tivesse interagido minimamente, né, para perguntar de algum serviço. Exemplo, alguém conhece um eletricista, alguém iria dar uma indicação do profissional. Alguém conhece um encanador, um chaveiro, empresa que instala box, né, condomínio novo, internet, alguém tem uma referência, pronto.
é para isso. Mais do que isso, o que é que você acha de animal circular no condomínio, de criança circular de bicicleta, de pessoa andar sem camisa, não andar sem camisa, de que tem que ter tal serviço, não tem que ter tal serviço, mini mercado, se deve ter, se não deve ter, começa com... Olha, se você não tem a pretensão de se candidatar a síndico ou alguma coisa que componha a gestão do condomínio, não se meta. Não se meta, não fale, não opine muito, porque se você falar demais, você vai ser visto, entendeu? Então, não queira ser conhecido, porque vão ser pessoas estranhas, pessoas que você não interage, não conhece. Deixe para você interagir com as pessoas que são próximas a você, que você eventualmente conheça por alguma circunstância, algum morador que você conheceu, que você sempre cruza com essa pessoa no elevador e surgiu uma afinidade, ou que você, se você gosta de jogar futebol, do time de futebol, bom, ou se você tem alguma turma de amigos, interaja sempre de forma moderada, porque isso, se você não souber lidar com a situação, pode ser muito ruim. Então, isso, infelizmente, essa interação com estranhos em grupos do WhatsApp estragou muito e tem reflexos na minha experiência. Por exemplo, eu já falei em outro vídeo, né? E até vou atualizar, né? Existe um grupo paralelo lá nesse blog. Fiz alguns shorts aqui e já falei que essas pessoas implicam com o meu apartamento, por exemplo, né? Meus hóspedes nem costumam dar problema. Todo mundo que hospeda por hospedagem, por temporada, vai ter um ou outro hóspede problemático. Isso é inevitável. Você vai hospedar alguém que vai causar problema, que vai desrespeitar as regras do seu apartamento, do condomínio, que vai causar algum problema, né? Se o condomínio não quiser esse tipo de problema, proíba. E ainda assim vai ter conflito, porque um inquilino fixo também pode causar problema. Mas a implicância dessas pessoas é com o meu apartamento. Então, o meu apartamento, ele não pode errar, né? Porque comigo a marcação é mais cerrada, já que tem essas pessoas que são desafetos, né? Desconhecidos, porque nunca interagiram comigo fisicamente, mas interagiram nesses grupos, ou criaram uma desavença comigo por causa das opiniões que eu expressava, porque eu aparecia. Então, mais uma vez, aparecer demais não é bom, não vale a pena, a menos que você seja uma pessoa que tenha habilidade com isso. Se você for uma pessoa que tem uma habilidade de comunicação e você tem um preparo emocional para lidar com esse tipo de problema, ótimo. Eu não tenho. Eu tenho um canal no YouTube, mas é um canal dark, um canal que eu não me exponho, não apareço, justamente por isso, né? As pessoas não sabem quem eu sou, a menos que uma pessoa conhecida minha assista, que é muito pouco, porque não tem nem 2.000 pessoas aqui, né? É algo muito, muito pequeno. Quem assiste os vídeos longos são pouquíssimas pessoas. Eu me arrisco a dizer que não chega nem a 500 pessoas que eventualmente assistam o vídeo meu. Então, nesses dois apartamentos existem essas diferenças. O meu apartamento principal, um condomínio antigo, um condomínio que não tem muitos atrativos, as áreas comuns são bem mais simples, né? Mas ele me traz paz e tranquilidade. E esse segundo apartamento, que deveria ser o meu refúgio do cotidiano, é na verdade um inferno astral, né? É um lugar bonito, um lugar que eu tenho uma afeição pelo lugar, mas eu tenho ao mesmo tempo, eu criei uma antipatia, eu criei uma ojeriza, um ranço, enfim, algo ruim
Então, assim, hoje eu tô vindo fazer manutenção no apartamento porque vai entrar um hóspede amanhã, mas eu já não tenho aquela vontade, sabe? Porque eu sei que eu vou cruzar com pessoas desagradáveis, que poderiam ser meros desconhecidos, e eu também, mas já não são. Então, tem esses conflitos, essas situações ruins, que eu vejo como totalmente evitáveis, né? Então é isso. Essa é a conversa a bordo de hoje, né? A dualidade, né, do meu condomínio principal, que é um bom condomínio e uma vizinhança que é neutra, e o meu segundo condomínio, que tem uma ótima estrutura, por isso que eu sempre digo, um ótimo condomínio, mas com uma vizinhança que infelizmente tem muitas pessoas ruins, e eu acabei tendo o desprazer de ter conhecido essas pessoas. Infelizmente aconteceu essa situação tão desagradável, né? A gente tá chegando aqui agora à noite, né? E realmente eu gosto daqui, né? Acho um lugar bonito. Eu queria muito poder aproveitar e extrair boas sensações, né? Talvez um dia mude, né? As coisas mudam, né? Mas criou essa mancha, né, ruim nesse condomínio e nesse apartamento. Mas é isso. Mais um vídeo, né? Com baixíssima audiência, acredito, né? Como sempre. Talvez não, mas acredito que sim. E se você gostou, né? Se acha interessante esse canal, se inscreva, se você já não faz parte, né? E curta, comente, é muito importante, né? Ninguém comenta, né? Mas quanto mais engajamento tiver esse vídeo, melhor, né? Mais estímulo eu vou ter, porque não tem muito sentido fazer vídeo, porque é sempre, né, não dá muito trabalho editar e tudo mais. Mas é isso, a gente se vê em uma próxima carona, que pode ser um guia de percurso, uma conversa a bordo, ou mais um passeio ou viagem com trilha sonora. Então é isso. Até muito breve.